Boa noite. Nosso grupo ficou responsável pelo tema Alimentação na fase adulta e repercussões das doenças relacionadas à alimentação. Esse tema está relacionado à matéria de Nutrição e Dietética, professora Samília, segundo módulo do curso técnico de enfermagem. O nosso grupo é composto por Ana Lúcia, Alda Beatriz, Bianca, Érica, Carol e Natália. Vou falar um pouco sobre o que será abordado nesse trabalho. Nós vamos falar sobre as dificuldades encontradas para se ter uma boa alimentação. Vamos falar também sobre algumas doenças, diabetes tipo 2, anemia, obesidade, colesterol alto, compulsão alimentar, insônia, dificuldade em respirar, artrite e artrose. E para finalizar, vamos falar sobre alguns cuidados de enfermagem. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a obesidade. Obesidade é uma doença crônica grave que é caracterizada pelo exagerado excesso de gordura corporal. O diagnóstico da obesidade no adulto é feito através do índice de massa corporal, o IMC. E para ser calculado, divide-se o peso pela altura ao quadrado. Bom, uma das causas mais comuns que causa a obesidade são a falta de atividades físicas e mau hábito alimentar. Alguns sintomas são falta de ar, dores corporais, ansiedade, depressão, entre outras. A obesidade apresenta ainda algumas características importantes para a repercussão de seus riscos. Dependendo do formato corporal, no qual há predominância da deposição de gordurosas, sendo classificadas em obesidade generalizada, é quando o paciente apresenta uma forma corporal tendendo à maçã. Obesidade ginecoide é na qual a deposição de gordura predomina-se ao nível do quadril. Bom, alguns cuidados de enfermagem, que são referentes à obesidade, é orientar sobre uma boa alimentação, tá sempre comendo fruta, legumes, verduras, ingerindo sucos naturais, acompanhamento com nutricionista, praticando atividades físicas, entre outras. Boa noite, hoje eu vou falar um pouco sobre a insônia. A insônia está relacionada a muitos fatores, como depressão, ansiedade, dor crônica e alguns estresse e alguns usos de medicamentos. O nutricionista afirma que um dos grandes causadores da insônia está relacionado à má alimentação. Algumas substâncias químicas naturais do corpo aumentam o sono, mas a alimentação afeta diretamente a qualidade do sono. Quando se fala em insônia, as pessoas pensam automaticamente em longas noites em claro. Não é apenas esse tipo de situação que faz mal para o sono, para a saúde. Dormir poucas horas ou não dormir profundamente impede o corpo de regenerar as células. Isso pode acarretar consequências como falta de concentração nas atividades cotidianas, envelhecimento precoce, imunidade baixa, etc. O sono de má qualidade tem muitas causas, sendo a alimentação apenas uma delas. Quando consumir alimentos, principalmente calóricos, antes de dormir, o organismo libera hormônios como cortisol e adrenalina. E aí o corpo entra num estado de alerta, quando devia desacelerar para adormecer. O que prejudica? Comer muito pode atrapalhar o sono, o excesso de comida pode causar desconforto digestivo e dificultar o processo de adormecimento. Álcool em pequenas quantidades pode ajudar a produzir o sono. À medida que o álcool vai sendo metabolizado pelo organismo,
o sono pode se tornar fragmentado. A cafeína também pode prejudicar o sono, mas isso não aplica a todas as pessoas. Caso for sensível, é recomendado que evite, principalmente à tarde e à noite. Quais alimentos devemos consumir? É recomendado que você faça uma ceia composta por alimentos leves, pelo menos 3 horas antes do sono. Se você se deitar às 23 horas, alimente-se às 20 horas. Devemos atentar a isso e priorizar os alimentos como salmão, queijo branco, nozes, mel, peito de peru, banana, atum, cenoura, espinafre, melancia, ervilha, arroz integral, alho, ameixa seca e nozes. Dicas para dormir melhor. Acorde e durma sempre no mesmo horário. Faça atividade física. Evite bebidas alcoólicas ou com cafeína. Faça um jantar leve. Vai para a cama quando tiver sono. Mantenha o peso ideal. Evite cochilos prolongados. Desligue os eletrônicos. Isso é tudo e espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, do que eu tenho falado, que eu tenho conseguido o meu objetivo, que era passar para vocês sobre a insônia. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca e hoje eu vou estar falando para vocês mais uma doença que acomete a fase adulta. Vou estar falando sobre anemia, que é uma doença muito comum, imagino que muitos de vocês conheçam. A anemia é uma condição causada pela queda de hemoglobina, o pigmento que dá cor aos glóbulos vermelhos no sangue. Isso ocorre pela carência de um ou mais nutrientes que o nosso corpo precisa, como vitamina B12, ferro, zinco e proteínas. Também pode ser consequência da perda de sangue ou de diferentes doenças adquiridas e hereditárias. Os sintomas são parecidos com outros tipos de doenças, inclui queda da pressão, cansaço, palidez, tontura, fraqueza, sonolência e dor muscular. A dor muscular é pelo fato que a doença prejudica a distribuição de oxigenação no corpo, afetando principalmente o nosso sistema nervoso central e os nossos músculos. Por isso a gente sente tanta fraqueza e sonolência e cansaço. É uma doença muito comum, afeta cerca de 30% dos brasileiros, tá? A que mais acomete o adulto é a anemia ferropriva, que é a carência de ferro no sangue, tá bom? Para prevenir, a gente deve incluir diariamente nas nossas refeições carne de peixe, de frango, fígado, né? Evitar chá mate, chá preto, café, chocolate. Não misturar alimentos fontes de cálcio e ferro nas mesmas refeições, incluir frutas cítricas nas refeições também, ajudam a prevenir a anemia. A gente sabe que num mundo tão globalizado como o nosso, muitas pessoas, muitas famílias vivem a maior parte do tempo no trabalho, né? Isso acaba dificultando para que elas possam ter uma alimentação balanceada. Mas é muito necessário, porque isso acaba ajudando a prevenir diversas doenças, inclusive a anemia. Bom, enfim, né, gente? É isso que eu ia falar para vocês. Qualquer coisa vocês podem estar me perguntando aqui no chat. E até a próxima. A hipertensão, popularmente é conhecida como pressão alta, é um dos problemas de saúde mais comum do mundo e na maioria dos casos é uma doença que manifesta com o envelhecimento, sendo prevalente em indivíduos com mais de 50 anos e é responsável pelas principais doenças cardiovasculares, como o infarto e o acidente vascular cerebral, o AVC, que libera o RAC das doenças de morte no mundo. Apesar de não ter cura, a pressão alta pode ser controlada com o tratamento adequado. A pressão alta surge com o tratamento de idade ou de acordo com as causas relacionadas com o tempo.
O aumento dessa pressão sanguínea danifica os vasos de todo o corpo, principalmente os pequenos vasos sanguíneos. O resultado são lesões em órgãos, como rins, olhos, cérebro e coração. A hipertensão é uma doença crônica e relacionada com doenças graves, com o infarto, que pode levar à morte. Daí a importância de você saber como prevenir a hipertensão. Para começar, desde já, adote hábitos de vida saudável, como praticar exercício físico regularmente, alimentos saudáveis, evitar fumar e ingerir bebidas alcoólicas, controlar o estresse, controlar doenças como diabetes e o consumo de fibra. Vocês aqui no meu quadro, algumas coisas que prejudicam pessoas que têm pressão alta, como tabagismo, excesso de sal, bebida alcoólica, falta de exercício, obesidade, pessoas que estão com alto peso, aumento de massa no coração, dor de cabeça, hemorragia nasal, cansaço, o estresse, angústia, ansiedade. Oi, gente, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o colesterol, que é um tipo de gordura encontrada no nosso organismo que tem uma importância muito grande para o seu funcionamento normal. Ele está presente no nosso coração, no cérebro, no nosso fígado, no intestino, nos músculos, nos nervos, além também da nossa pele. O nosso corpo, ele usa o colesterol para produzir alguns hormônios, tais como vitamina D, testosterona, estrógeno, além dos ácidos biliares também, que ajudam na digestão das gorduras. Aproximadamente 70% do colesterol ele é produzido pelo nosso próprio organismo, no nosso fígado, enquanto os outros 30% são provenientes de dieta. Contudo, ao consumir grandes quantidades de alimentos ricos em gordura, o fígado acaba produzindo assim, um colesterol mais alto que o normal. O colesterol ele circula no nosso sangue e à medida que os níveis de colesterol aumentam, aumenta também o risco para a nossa saúde e é por isso que é importante estar testando o nosso colesterol para que possamos conhecer os seus vários níveis diferentes. A formação do colesterol ela também depende da genética, do estilo de vida, da prática de atividade física, além também da dieta. É importante frisar que ser mulher na menopausa aumenta muito o risco de colesterol alto, porque o hormônio feminino, enquanto produzido, ele oferece um efeito protetor sobre o colesterol HDL. Em casos de origem pela genética, há um controle com medicamentos, alimentação e atividades físicas. Em caso de erro alimentar, a reeducação alimentar e a atividade física pode ajudar bastante a controlar. Além de uma alimentação equilibrada, também há outras maneiras de evitar o aumento do colesterol, como fazer exercícios físicos, não fumar, evitar o estresse, fazer uma dieta com baixos níveis de gordura e colesterol. É muito importante. No caso do colesterol alto, é importante ter atenção à alimentação e evitar os seguintes alimentos, como frituras, carnes vermelhas, bebidas alcoólicas, alimentos muito doces, fast foods também, massas folhadas, manteiga ou margarina. E além disso, a alimentação deve ter como objetivo de regularizar os níveis de colesterol, sendo recomendada que a dieta seja formada por alimentos ricos em vitaminas e minerais, além de pouca quantidade de gordura, é claro, né? Assim, é recomendado ter na alimentação alho, cebola, berinjela, água de coco, linhaça, pistache, peixe, leite e amêndoas também, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui os níveis saudáveis de colesterol. Temos o nível HDL, que é um colesterol bom, que limpa as artérias e é necessário possuir nele mais que 40 mg por DL. Temos também o nível LDL,
que é um colesterol ruim, que em excesso ele pode acabar entupindo as artérias. E podemos ter também o nível VLDL, que indica concentração das triglicérides no sangue, e em excesso ele pode ser também prejudicial. E é necessário possuir nele menos que 150 mg por dl. No nosso corpo, é importante que estejamos atentos para que estejamos o colesterol total desejável abaixo de 190 mg por dl. É isso, gente. Espero que tenham entendido um pouquinho. Olá, boa noite. Meu nome é Alda Beatriz e eu irei falar sobre a mais famosa e temida diabetes. Como a tipo 1 ela é uma doença autoimune, eu irei falar sobre a tipo 2, que é uma doença crônica que afeta a forma como o corpo processa o açúcar no sangue. O organismo produz insulina, mas ela não exerce a função adequada. Isso acontece por duas razões. As células beta do pâncreas produzem insulina, mas não o suficiente para baixar o açúcar no sangue e produzir energia. Os sinais e sintomas são fome, sede constante, feridas com cicatrização ruim, mais comum nos membros inferiores, devido às complicações cardiovasculares que causam o bloqueio da circulação sanguínea. Fadiga, micção excessiva, que pode ter como consequência infecção urinária ou de rins, e visão embaçada. É importante orientar o paciente para que evite consumir alimentos ricos em açúcar, carboidratos e gorduras. Diante disso, é notável que uma boa dieta pode ser responsável por 50% do sucesso no tratamento, incluindo azeites, peixes, oleaginosas, frutas, legumes e grão integral. É imprescindível a atividade física como uma aliada. Um dos maiores problemas encontrados pelos profissionais de saúde no processo de intervenção com pacientes diabéticos é a baixa adesão ao tratamento recorrente na intervenção de doenças que existe mudança nos hábitos de vida. E como aliada, dos pacientes, nós temos a insulina, que pode ser aplicada na região do abdômen, coxa, braço e nádegas. Geralmente é feita antes das refeições. E nós temos as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, que objetiva em acompanhar as atualizações no conhecimento científico na área, reunindo renomados especialistas em diabetes para discutir os temas relacionados. Apresentados de forma prática, estão organizados de modo a facilitar a consulta e abranger os mais diversos assuntos, tais como princípios básicos, rastreamento e prevenção, medidas de estilo de vida, tratamento farmacológico, cirúrgico e associados a outras comorbidades. Agora eu vou falar algumas curiosidades. Ela pode manifestar em pessoas geneticamente susceptíveis, ou seja, ter familiares com diabetes é um fator de risco para desenvolver a doença. Antigamente, era comum o diagnóstico quando, em alguns casos, pessoas relatam que encontraram formigas em seu vaso sanitário após o uso. Isso acontecia porque, quando o nível de glicose está alto, o corpo busca eliminá-la através de outras formas, e uma delas é por meio da urina. Quem não gosta de ver, me desculpa. Esta é uma foto que mostra gangrena de alguns dedos da mão, de quando a doença encontra avançada e descontrolada.
Acontece porque a glicose sérica elevada cria um ambiente de infecção bacteriana. Nota-se gangrena seca e necrose coagulativa, que se desenvolve no tecido isquêmico, devido à doença vascular periférica, pelo fato de que os níveis elevados de açúcar no sangue danificam os nervos.